Olá, olá pessoal, eu sou o Daniel D'Arezzo e quero de cara já agradecer a sua presença aqui por estar investindo o seu tempo no conhecimento musical. Bom, quero agradecer toda a equipe do Congresso, obrigado aí ao Márcio pelo convite, obrigado a toda a equipe que está por trás. É sempre um prazer estar no meio de tanta fera, né, nesse quesito. Bom, eu sou Daniel D'Arezzo, assim como eu já falei, trabalho com educação musical desde 1998 e vim trazer uma questão um pouco diferente das que as palestras estão trazendo, né? Uma questão um pouco mais polêmica, né? Que é essa questão das 5 chaves para uma boa composição. Mas antes da gente começar efetivamente, eu preciso que você preste bem atenção no que eu tenho a te falar, tá? Bom, eu estou trazendo essa vivência para você, para a gente poder ter uma troca. A gente precisa criar um clima aqui, que não é um clima de uma palestra, nem de uma aula, e sim uma troca, tá? Para que você possa ter percepções em determinadas coisas que eu vou te falar e tirar para algumas coisas que você ainda não percebeu, tá? Ou seja, pode ser que alguma coisa dentre as que eu estou falando pode ser que seja básico demais para algumas pessoas e outras coisas pode ser que seja uma novidade super interessante. Então, o que é legal da gente estar, para a gente saber se situar no meio de uma situação dessa, é se encontrar, saber onde você está, saber que sempre a gente tem a aprender a dividir. E é essa troca que faz com que a gente cresça, tá? Então vou expor um pouco dessa vivência, dessa minha percepção, com o objetivo que a gente possa crescer juntos, tá? A ideia é essa. Bom, então vamos lá. É evidente que a gente vai ter N possibilidades de compor músicas, a gente vai ter N possibilidades, ninguém vai ser dono da razão na hora de fazer isso, e a gente vai ter milhares de chaves para compor. É claro que a gente tem um tempo limitado aqui, e por isso eu venho trazer 5 chaves. Então, vamos ao que eu gosto de chamar de 5 chaves, né? Então vamos começar pela primeira, tá? Que é a questão do respeito à sua música, tá? Bom, muitas pessoas não tratam a própria música com o respeito, ok? O que seria isso, na minha opinião, tá? Quando você cria uma música, tem aquela questão de a música, de ser fácil compor ou não. Olha que pergunta subjetiva, né? Se é fácil compor ou não. Algumas pessoas podem ter facilidade na hora de criar uma música, na hora de chegar a algum resultado. Outras pessoas podem ter um bloqueio na hora de chegar a esse resultado, de compor uma música. Muitas vezes acontece que o compositor, ele cria uma música e acha ela ruim, e vem uma outra pessoa e acha ela linda, maravilhosa. E também existe, são N fatos, né? Existe o cara compor uma música e achar a música tão linda e querer guardar e achar que alguém vai roubar dele. Então, isso entra nessa primeira chave, que é o quê? Que é o respeito, engloba muita coisa, tá? Então, esse respeito com a música, ele faz com que você precise cuidar dela, tá? De uma forma assim, você precisa mostrar ela para alguma pessoa. Porque se a música existir, e você pegar e tocar sozinho na sua casa, e essa música passa a existir. E aí você não mostra para ninguém, ela só existe para você. Tem alguma possibilidade de você conseguir algum retorno sobre isso? Seja ele qual for, ou uma opinião, sabe? Agora, será que é esse o seu objetivo? Tá? Então isso entra na questão do respeito. Se você for um músico que está no mercado, que está mostrando música para os outros e compõe uma música e deixa ela guardada, você acha que realmente você está fazendo um trabalho de respeito com a sua composição? Tá? Então, ao meu ver, nessa minha exposição aqui para você, eu acho que a música ela tem vida. Tá? Cada música tem vida e essa vida ela precisa ser tratada com muito amor. Tá? A gente precisa tratar isso com muito amor, porque geralmente não é fácil chegar num resultado. Fácil no quesito assim, você pode compor uma música em 10 minutos, 5 minutos, você pode escrever uma música linda, maravilhosa, tá? E aí você pode atribuir fácil ao tempo que você levou para aquilo.
mas aquele momento daquela composição ele pode ter sido único. E criar esse momento pode não ter sido uma coisa fácil. Então são N fatores que vão criar esse momento. Uma outra coisa que chega no respeito dessa canção seria, no caso, o nome dela. Tá? De você estar criando alguma coisa e de repente você atribuir um nome que não tem nada a ver com a música, desvalorizando assim a música. Se eu estou falando aqui que a música é um ser vivo, né, um filho seu, uma coisa que você, sabe, que você teve ali, e aí você vem e coloca um nome, sabe, que não tem nada a ver com a música, é a mesma coisa da gente pensar nessa questão mesmo, vamos atribuir isso, a música a um filho, sabe? De você colocar o nome, ele vai crescer e as pessoas vão começar a achar estranho aquele contato, então é necessário ter esse carinho, tá, com a música. É necessário no bom sentido, na minha opinião é necessário ter esse carinho, ter esse respeito com a sua composição, tá? Saber também quando ela chega na puberdade, digamos assim, na hora de você adaptar um tom ou outro, diminuir meio tom que seja, aumentar ou fazer uma transposição. Existem determinadas músicas que quando a gente vai executar numa banda, por exemplo, o vocalista pede para a gente poder fazer uma transposição para que a voz fique mais técnica, mais interessante, mais legal, mas a música perde um pouco do feeling, tá? Então por isso é legal estar trazendo essa visão aqui instrumental sobre a canção. Fica mais confortável para o vocalista? Fica. Mas às vezes ela não fica com tanto feeling do jeito que estava naquele tom original. Às vezes ela perde aquele brilho daquela tonalidade, tá? É claro que, mais uma vez, é polêmico? É. A gente precisa cantar confortável? Claro, você não pode atrapalhar a sua voz de forma alguma. Afinal de contas, você está acompanhado de profissionais, você está aqui participando disso. Para você, uma das coisas, dentre as demais que você vai aprender, é proteger a sua voz. Evidente, tá? Mas você precisa entender também que existe um paralelo. Existe um outro lado ali. Não é só uma coisa, nem é só outra coisa. E então, tomando cuidado, nesse momento, você vai conseguir pegar a sua música antes de mostrar ela para alguém. Você vai, sabe, antes dela amadurecer, antes dela chegar à idade adulta, digamos assim, você vai tratar dela bem a ponto de encaixar ela no melhor local que ela vai ficar. Seja no mercado mainstream, seja no mercado underground, seja em qualquer lugar que você queira. Então se você tratar essa composição com essa chave, que é a chave do respeito, observando isso que eu falei, você vai conseguir uma boa composição que vai chegar mais longe. O objetivo principal é que chegue mais longe. Tá? Então a ideia é essa. A primeira ideia, né? A ideia inicial é essa. Tá ok? Bom, a segunda chave que eu quero trazer para você, tá? É você reconhecer as suas limitações. Onde que eu quero atribuir essas limitações dentro desse contexto? É você reconhecer, saber onde você se encontra em relação à teoria musical, onde você se encontra em relação à prática musical. Existe também aquele mito, né, das pessoas perguntarem, não, para compor é preciso saber teoria musical, para compor é preciso ter conhecimento sobre o instrumento musical, tá? Então isso é tudo muito subjetivo, porque você pode ter uma pessoa que tem um conhecimento teórico fantástico e não ter nenhuma música, não ter nada composto, né? Não ter composto nada. Você pode ter uma pessoa que não tem conhecimento de nada e ter músicas maravilhosas que te encantam muito. Então isso já responde à pergunta, que é também bem complicada, né? É necessário saber teoria musical para você compor uma boa música? Bom, né? Cada um, a resposta já está aí no ar, né? Não vai ser eu que vou falar aqui com você, você já entendeu isso, tá? Bom, então essa ideia da limitação, né, de você saber onde você está, é claro que ajuda muito na hora de você estar compondo uma música. Quando você pega e estuda outras composições de outros artistas, de outros grandes músicos, você vai ver que não é só simplesmente ouvir uma música e chegar a um determinado resultado, tá?
Ou seja, por exemplo, se você pega uma música de um compositor muito antigo, Mozart, por exemplo, ou Beethoven, e aí quando você pega estudos sobre essas músicas, geralmente instrumentais, né, de determinadas eras, músicas de 30 minutos e tal, então você vê que ali dentro tem um monte de coisa que ele quer retratar musicalmente, que o compositor quer retratar musicalmente. Ele quer retratar um momento da vida, ele quer retratar o amor de uma determinada visão, ele quer retratar N situações que muitas vezes o músico, dependendo do mercado que ele se encontra, ele não consegue chegar nessa percepção, tá? Nessa percepção de limite, de se enquadrar, de entender. Ele chega num determinado ponto que o público acaba cegando ele e ele acaba acobertando a própria composição. Ele não deixa essa composição amadurecer. Foi o que eu falei na chave 1. Todas essas chaves estão conectadas, as que eu tenho para dizer para você hoje. Então, essa composição, por exemplo, dessa pessoa, ela vai chegar num ponto, tá, dessa pessoa que deixa o mercado apagar o que ela tem. Vai chegar num ponto que ele vai ficar mesquinho, ele vai achar que ele é a última bolacha do pacote e que a música dele é boa demais e que nunca vai ter nada tão bom quanto aquilo. Quando na verdade a gente já tem toda uma história musical, que tem N culturas envolvidas. Então a pessoa saber onde ela está em relação à teoria musical, em relação à composição, em relação ao conhecimento do campo harmônico, isso é tudo muito bom, porque na hora de você chegar nos finalmente da sua canção, um acorde que você colocar a mais, tá? Um acorde que você tirar, você já vai ter um retorno assim, vai deixar a sua música muito maior, tá? Quando você pega uma música de um artista que tem uma notinha, aquela notinha pode ser o tchan, pode ser, sabe, a cereja do bolo. Então é muito interessante na composição você entender que por mais que você não precise de 100% de uma coisa ou 100% de outra, sabe? Aquela velha história do 10% de inspiração e 90% de transpiração ou vice-versa, né? Não importa, essa porcentagem, esses números, não importam nesse quesito. O que importa nessa segunda chave é você saber se encontrar, tá? É você reconhecer as suas limitações, seja teórica ou não, é interno, tá? É você que vai reconhecer isso, ok? Então, essa seria a segunda chave, você ter essa percepção, ok? Bom, a terceira chave, muito importante também, para você ficar de olho, que é uma coisa que eu particularmente, eu acho uma das mais difíceis, tá? E uma que vai trazer um benefício assim, tremendo, que é a questão da vivência musical, tá? Quando você quer atingir um determinado resultado com uma canção, muitas vezes você pode ter uma ideia. Eu quero compor uma música e eu quero chegar num resultado, por exemplo, de um samba. Eu quero um samba, tá? Então eu quero compor o samba, eu quero pegar o violão e compor o samba. Então você vai pegar o violão e vai compor um samba, mas que tipo de samba você vai querer? Então você precisa ter essa vivência. É legal que quando você tem esse objetivo traçado, né? Então a gente colocou uma coisa prévia da composição. Você quer compor uma coisa, mas que essa coisa seja um samba, que essa música seja um samba. Então é necessário, na minha opinião, é uma questão de opinião, é necessário que você viva um pouco do samba, tá? Então se você for um músico thrash metal, tal, aquela coisa pesadona, eu quero compor um samba. Do nada o cara fala lá que ele quer compor um samba. Ou não, ou você é da black music e quer compor um samba que já está, né, black music, samba, aquela coisa. Então você já vem ali e entra naquele clima do samba. Por mais longe que estejam essas esferas musicais, é legal que você entenda como funciona o samba. É legal que você converse com o sambista, para ele poder te falar um pouco mais da alma daquilo. Um pouco mais daquela cultura, daquele ambiente que é o samba. Aquilo propicia determinadas percepções que essa outra esfera musical, da vivência do músico, não vai trazer. Então, eu estava até conversando com algumas pessoas na faculdade, antes de estar fazendo esse vídeo para vocês, né?
sobre essa questão da composição. E a gente chegou naquela ideia de qual violão utilizar. Se você vai utilizar o violão de corda de aço ou de corda de nylon, na hora de compor um samba, por exemplo. Vou usar esse exemplo, né? Então, você sabe que na maioria dos sambas, se você for pegar as gravações, se você for pegar sabe, os DVDs, ir no estúdio conversar com alguém, você vai ver que na maioria dos casos, aquele som, aquela sonoridade, ela vai atribuir um violão de corda de nylon, tá? Então o violão de corda de nylon, ele tem um som um pouco mais aveludado, tá? Você precisa então pesquisar um pouco sobre o violão de corda de nylon. Olha para você ver a grandeza de compor uma música com um objetivo, de você ter a vivência ali dentro, de você saber qual instrumento você vai utilizar. Como a palestra que nós estamos direcionando, esse estudo ao violão, que é uma coisa que eu já tenho um pouco mais de liberdade para poder falar, para dividir com vocês, né? Então, a gente sabe, na maioria das produções, que o violonista daquele estilo musical, ele quer aquele violão de corda de nylon. Mas será que todas as vezes tem que ser corda de nylon? E é aí que entra essa parte da vivência, ou seja, de você estar no meio. No fundo, aí já é uma outra questão de opinião, de troca. No fundo, o mais importante é o som que você quer que aquela música tenha. Porque quando você começa a compor uma música, por mais que você queira compor um samba, por mais que você queira compor um chorinho, por mais que você queira compor uma obra diferente, no meio da composição ela vai ganhando uma vida própria, que é o que eu te falei daquela coisa de você estar gerando aquela música, aquela vida ali. E naquela vida que ela tem, às vezes ela pode pedir uma questão de uma bateria, por exemplo. Às vezes você estava pensando no pandeiro, no violão de nylon, e sabe, na cuíca, e de repente a música puxa para um outro lado, que uma bateria já vai ficar mais interessante, que o violão já não é mais o violão de corda de nylon, já é um violão de corda de aço, porque talvez a sonoridade das cordas puxam para aquele lado da letra, para aquele lado áspero da letra, talvez, ou não. Então, o que eu quero dizer é que, independente do instrumento que você vai utilizar, o mais importante é a sonoridade final, é o resultado que você atinge. É aquele resultado mesmo que você queria? Ou será que aquela música que você tentou compor para ir para o lado do samba, ela foi para outra vertente? Talvez é legal você chave 1, não faltar com respeito com aquela música e começar uma nova composição que vá para aquele lado, sabe? Em vez de você forçar aquela música para ela ficar daquele jeito que você está indo, às vezes você está compondo uma obra de arte que está indo para o outro lado, que é uma outra vertente, que não deixa de ser um samba. Não é porque uma música tem violão de corda de aço que ela vai deixar de ser um samba. Não é porque ela tem, sei lá, o clarinete, que ela tem isso, que ela vai deixar de ser o rock. Os elementos que compõem aquela música não vão determinar o estilo da música, não. Porque a gente pode estar falando de um estilo musical de um ponto de vista contemporâneo. A gente pode não estar falando de um ponto de vista conservador. De você falar, não, eu quero criar um estilo musical que tem essas limitações. Que tem limitações de músicos, que tem limitações de quantidade de instrumento, que tem limitações de timbres, tá? Então, muito importante é você entender um pouco dessa questão do timbre. Da mesma forma que você tem a sua voz, que vai ter um timbre específico, os instrumentos também têm timbres. Será que eles vão se encaixar com esse tipo de composição que você quer? Será? Então, essa é a chave da vivência. Você experimentar um pouco dessa vivência musical, tá? Então, isso é muito importante. Eu poderia ficar falando sobre isso aqui durante muito tempo e falar sobre as possibilidades de você colocar um violão de corda de nylon num rock and roll, ou de colocar uma flauta num estilo que às vezes é totalmente diferente, mas isso vai precisar do amadurecimento do músico, dele ver a música e entender, sabe? Tentar entender um determinado momento, tentar entender uma determinada obra. Você vai ter que sair da sua zona de conforto para você encarar
essa vivência musical, tá? Encarar essa chave número 3. A chave número 3 ela implica em sair da zona de conforto, tá? Você pode continuar na zona de conforto? Pode. Você não é obrigado a utilizar esses elementos que eu estou te falando. Mas é muito importante para você, como vocalista, que você tenha esse conhecimento, saber que existem outras vertentes, saber que existem outras possibilidades que não te prende àquilo, tá? Então ser vocalista não é simplesmente você estar ali na frente e tá fazendo aquilo. Tem muito mais coisas que você está aprendendo nas outras palestras, além da proteção da sua voz, além da sua parte artística de gerenciamento do que você está fazendo, engloba muita coisa. E a sua participação dentro do seu projeto musical implica nesse conhecimento, tá? Então aí a gente já falou de 3 chaves e essa terceira chave está implicando nessa vivência que vai te tirar da sua zona de conforto, tá? A quarta chave que eu quero falar com você, ela é uma chave assim, um pouco ousada, tá? Mas ela é divertida, né? O que é isso? É você ter direcionamento, tá? Ter direcionamento no que você está fazendo com a sua composição com o violão, tá? Então você chegou lá na hora, começou a compor uma determinada música, e aí você chegou a um resultado começando. E aí você para e pensa e fala, olha, eu quero uma composição direcionada para um mercado de vendas. Eu quero vender, eu quero compor uma música que venda. Então existem na história da música determinados momentos musicais em que a música ela atingia muito mais as pessoas, tá? Quando a música tinha a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 2, a parte 3 e acabou. Ou a parte 1, a parte 2, a parte 1 e acabou, sabe? Então tem muito essa sacada dentro da música. Eu quero compor uma música que venda. Então é legal que você saiba para qual mercado você quer que ela venda, ok? E entender qual tipo de sonoridade é para aquele mercado, tá? Já que a gente está falando de violão, tá? Eu vou utilizar um violão folk para eu poder tocar. Então você entender um pouco mais sobre o timbre daquele instrumento que você está utilizando dentro daquele mundo da composição que você quer fazer. Complicado, né? Ou seja, se você está compondo uma música, um country music, e você está compondo e você vai tocar lá e tal a música, e você vai experimentar, tá? Você vai pegar um violão folk e vai tocar, vai sentir como é que aquela música soa dentro daquele contexto. Depois você vai pegar um outro violão, talvez um violão de corda de aço mais fininho, para você ver que o som dele é um pouco mais instalado, vai tocar e vai experimentar ali dentro também. E nisso você vai colocando aquele conhecimento, aí já entra a chave 3, colocando a sua vivência, classificando em gavetas, para você utilizar na chave 4, que é o direcionamento da sua música. Então você vai, eu quero compor um country, então você já vai direcionar, então, um violão, corda de aço, folk, ritmo mais batido, mais interessante, vou querer isso, tá? Então você vai direcionar. Aí como é que é a música? A música é grande demais? Opa, cuidado, se você está utilizando um elemento de venda, então você tem que tomar cuidado com esse tamanho da música. Aí entra a questão do respeito, que é a chave 1, nome da música, se aquele nome é comercial, se você está fazendo aquela música para isso. Aí entra a parte 2, que é a parte do conhecimento harmônico, se você tem, se você não tem, se aquela notinha soa bem naquele estilo musical, tá? Saber exatamente quais são os elementos que vão compor aquela canção, tá? E é muito importante você saber, dentro disso tudo, onde vai encaixar o melhor instrumento, a melhor composição, para você dar direcionamento à sua música. Então, dependendo do mercado, esse direcionamento ele é essencial. E ele implica exatamente nas chaves anteriores que eu coloquei para você. Então toda essa percepção na hora da concepção, ela é importante. Ela vai implicar em N outras coisas que vão chegar na sua música, mas ela é importante. Importante para você entender como funciona esse elemento, né, do direcionamento.
ele vai implicar diretamente na parte empresarial do seu projeto, ele vai implicar diretamente na sua percepção musical como essência. Talvez as palavras não sejam essas, mas, por exemplo, às vezes você compõe uma música que você não queira de forma nenhuma vender, mas no final das contas ela fique vendável. Então, talvez essa vida própria da música ela vai permitir isso. Ela vai permitir que você componha um disco e foque muito em uma determinada música, quando na verdade uma outra ela vai ser a sensação. Isso pode acontecer. É evidente que eu estou falando de um caso quando você está fazendo isso, quando você pega profissionais que já trabalham com isso, que já têm esse conhecimento do mercado, ele vai ter esse direcionamento muito mais amplo, muito mais direcionado do que o que eu estou falando aqui para você. Quando você pega então um arranjador, ele vai entender exatamente a linguagem na hora de colocar aquilo para vender. Ele vai entender exatamente a linguagem na hora de colocar aquela música para fazer um background, para fazer uma música de fundo, para fazer... Então, são mercados que estão circulando ali, esse mercado da composição, que a gente também não pode entrar, né? Não vamos entrar nessa briga de foice não, porque é complicado, né? Falar sobre esse assunto é polêmico. Por isso a gente tem que fazer essa troca, tá? Eu estou aqui para dividir com você o que eu acredito, beleza? Então eu acredito muito nisso, até então, nessas 4 chaves que eu estou te falando e N outras, mas agora a gente precisa entrar na quinta chave, né? O que seria a quinta chave? A quinta chave, eu não poderia deixar de falar isso quando a gente fala a palavra composição. A quinta chave é reconhecer o seu momento de compor. Isso é sério demais, é reconhecer aquilo. Não adianta você querer criar uma determinada vibe para você compor uma determinada música. Não adianta você forjar um determinado ambiente para uma determinada essência. Ou seja, às vezes uma pessoa ela gosta de compor, ela tem certa facilidade, ela está num relacionamento, vamos supor, e ela termina aquele relacionamento. Ela entra em contato, um contato psicológico, um contato interno, assim, pessoal, tá? Que ela vai conseguir chegar a determinados elementos que só ela vai entender. A composição que vai sair naquele momento é único. Ele é um momento, sabe, que a pessoa talvez ela está mal, ou então ela está num momento muito bom, e ela compõe, né, uma música. Aquela alegria, aquele momento, a música vai carregar aquele brilho, né? Ou então aquela, né, aquela nuvem, né? Então a música vai carregar isso. Por qual que é a seriedade dessa quinta chave de reconhecer o seu momento de compor? Acontece que muitos artistas, eles começam a trabalhar em determinadas produtoras, começam a trabalhar em determinados projetos contratuais, do qual eles têm que compor X músicas durante um determinado período. Sei lá, durante um ano eles têm que compor 10 músicas, não sei, a gente pode colocar N números aí. E o artista pode chegar num determinado momento que na vida dele ele tenha alguns momentos de best-seller. Então pode ser que na vida de um artista ele componha 1 ou 2 músicas que ele realmente ame, que ele realmente goste, tá? E componha muitas outras muito boas, mas para ele aquela ali é muito boa. Então a gente precisa reconhecer muito esse momento de compor, tá? É claro que vai implicar na primeira chave, questão de você trocar o tom, talvez, na hora de você, sabe, tá naquele momento, sabe, eu puxar a música para uma coisa, trocar a nuance, né, talvez uma nota menor, ou uma nota maior, ou uma nota com sétima, o que já cai exatamente na chave 2 do seu conhecimento teórico, se você quer uma coisa balançada, ou não, ou se você quer uma coisa que remeta a alguma situação, o que já cai diretamente na chave 3, né, da vivência musical, e de repente você querer pegar aquela música e colocar no seu disco, talvez fazer uma adaptação que cai diretamente na chave 4. Então a chave 5, que é saber o seu momento de composição, ele implica em todas as outras chaves, tá? E esse momento ele tem que ser muito respeitado. Essa chave 5 ela tem que ser muito respeitada, tá? Você tem tecnologias que ajudam muito, né? Você andar com um gravador,
acordar de madrugada lá e estar com o gravador do lado da cama. Os momentos de criatividade, eles são incontroláveis, né? Então, às vezes, tem gente que tem criatividade todo dia, transbordando, manda ver. E tem gente, por exemplo, se a gente for pegar historicamente uma história de grandes músicos, por exemplo, se a gente for pegar Beethoven, por exemplo, houve um determinado momento da carreira dele que ele queria suicidar, e logo após aquilo ali ele teve um boom de criatividade, né? Quando ele já sabia que ele estava ficando surdo, aquela coisa toda. Não preciso de comentar que tipo de músico é Beethoven, mas o boom de criatividade dele veio após muitas outras coisas. Então ele compôs N coisas geniais, tá? Algumas pessoas podem achar geniais, outras não, mas isso é uma questão também de, né, percepção. Mas, a minha opinião, genial, tá? Você compor uma música de 30 minutos, poxa vida, não é para qualquer um não, tá? Eu tenho que tirar meu chapéu para esse tipo de composição. Bom, então, basicamente, pessoal, é isso aí, né? Então, fazendo uma releitura sobre essas 5 chaves para uma boa composição no violão. Eu trouxe esse assunto para o violão porque é a minha vivência, é onde eu já tive ali vivência. Apesar de ter estudado mais de 4 anos e meio, guitarra, né? De ter tocado guitarra, eu acho que nos shows eu acho que eu toquei guitarra mais do que violão. Mas por que eu estou trazendo isso para essa questão do violão? Porque o violão, ele é acessível, ele é popular. Ele é uma coisa, ele é um instrumento que você pega e você vai tocar e você consegue atingir muita gente muito rápido. É só você pegar o instrumento ali e compor. Ele consegue trazer essa linguagem sonora. Então é legal você conhecer essas 5 chaves, é legal você entender como é que o violão entra nessa, porque por mais que você não toque violão, as grandes oportunidades, posso estar falando até de uma forma com muita ênfase, mas eu acredito nisso, tá? Essa troca, lembra da troca. As grandes oportunidades, elas podem aparecer quando tiver apenas um violão ali do seu lado. E aí é legal que você tenha essa conversa com o músico. Se você não tocar violão, o músico saber aquela linguagem ali dentro do violão, para que você possa cantar e mostrar o seu trabalho de uma forma, sabe, encaixar aquilo ali dentro da linguagem do violão, dentro da linguagem dessas 5 chaves, que é ter esse respeito sobre a música, ter esse conhecimento sobre as tonalidades, ter essa vivência musical, essa prática dessa vivência musical, ter esse direcionamento na hora que você está cantando, sabe? Saber fazer isso e reconhecer o momento, sabe? Reconhecer o momento da composição, reconhecer o momento em que você se encontra, porque a grande oportunidade pode aparecer para você quando você só tiver um violão, e ali vai ser só você aquele instrumento. Geralmente eu não estou falando de outros instrumentos, por quê? Se fosse guitarra, por exemplo, precisaria de um amplificador, de ligar, de cabo, aquela coisa toda, e às vezes você não vai ter tempo, sabe? Às vezes a oportunidade está na sua frente e que tempo você vai ter? Tirar o violão da capa e fazer. Por isso eu queria tirar para esse lado, puxar para esse lado, da questão do violão, dessa presença, tá? De você entender um pouco mais dos timbres desses instrumentos, de você viver um pouco mais isso, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu queria trazer para você essa ideia. Eu queria também mostrar para você uma música que eu compus no ano de 2002, uma música que eu gosto muito, tá? E eu vou mostrar para você, por mais que né, eu acho que a música não pode ficar escondida, tá? Então a música que eu compus em 2002 é uma música que eu gosto muito. Compus num momento assim que eu estava me sentindo muito bem e eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, tá? Bom, então antes de eu mostrar para você a música, para a gente poder terminar, eu sou Daniel D'Arezzo, dou aula de educação musical desde 98, ensinando violão, tenho vários projetos na internet. Se você entrar na plataforma Hotmart, por exemplo, e pesquisar Daniel D'Arezzo, com 2 E's, né? D-A-R-E-Z-Z-O, você encontra meus produtos lá. Lá tem um curso de como tocar violão em 30 dias, tem a apostila 1, 2, são 15 apostilas de como você aprender a tocar violão. Tem o Instituto Musical D'Arezzo, que é um instituto que eu fundei, com N professores para poder dar aulas sobre vários instrumentos, para que a pessoa entre
e ela possa aprender o instrumento que ela quiser, dentro do Instituto Musical da Arezzo. Eu vou deixar o site aí para você também, para você visitar. Bom, então é isso, tá? É trazer essa vivência aí para vocês, agradecer mais uma vez a toda a equipe do Congresso, agradecer a você que está investindo o seu tempo no seu conhecimento musical. Eu acho que é exatamente por aí mesmo, tá? Seja você um músico consolidado, seja você um vocalista que é instrumentista, seja você, sabe, um cantor de ópera, seja você um cantor de sertanejo, não, o estilo musical, quando a gente está trocando entre músicos profissionais, ele independe a importância de cada um. Não importa se você está numa parte mais clássica, não importa se você está numa coisa mais popular, tá? Eu acho que essa troca, ela é importante em todos os momentos, tá? Então é um prazer estar no meio de tanta fera, tanta gente que está aqui. Eu espero, né, humildemente, que essas informações tenham valido a pena, tá? Como eu falei, pode ser muito básico para algumas pessoas, como pode ser uma novidade para outras. Tá aqui online é sempre uma incógnita, você não sabe quem está aí do outro lado. Mas é com muito respeito que eu deixo essa troca, eu deixo essa minha opinião, eu deixo essa informação e me coloco a dispor para a gente poder conversar, seja online ou presencial, nesses congressos que estão por aí, ok? Então, eu vou tocar essa música para vocês, ela se chama Pessoas e Mentes no Mundo, a gente conhece mais essa música como O Beijo, mas eu tive todo o cuidado de deixar a pessoa atribuir esse nome. Até isso também eu pensei, tá? Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Sinto a vontade de tê-la sempre aqui. Mil anos passarão, as folhas cairão e ainda não caí. O medo perdi, perdi na ação do tempo em nós. Nossos braços fortes nos trouxe um mundo novo e miragens que posso ver em mim. Acho que esses dias mudarão as pessoas e mentes no mundo. As palavras não se chocarão, antes vão se beijar. Como eu te beijei passarão, as folhas cairão e ainda não caí. O medo perdi, perdi na ação do tempo em nós, porque um abraço forte faz viver de novo. Porque um abraço forte faz viver de novo.
E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.